Olá, eu sou a doutora Luciana Castrilon, psicóloga, voluntária, atuo aqui na região de Massachusetts, nos Estados Unidos, e tenho o Coração na Bem Crescer, que hoje apresenta para vocês Bom Dia, Boa Noite. Como ajudar sua criança a dormir bem a noite toda. A Bem Crescer tem a vocação de disseminar informação científica para que os pais possam ajudar as suas crianças e outros pais. Então vamos lá. Bom dia, boa noite. O sono é tão importante para nós. Ele ajuda o nosso cérebro a formar novas conexões e também rearranja as memórias, diminuindo aquilo que nos faz mal, aquilo que nos causa estresse. No nosso corpo, o sono vai purificar aquilo que não serve para nós e ajudar na organização e na criação de novas estruturas. Ele fortalece nossas defesas contra as doenças e ajuda a gente a ficar menos estressado e com mais energia. Quando as crianças dormem bem, os pais também dormem bem. Então é importante para toda a estrutura familiar que as crianças durmam bem. Não é fácil, especialmente para as crianças com transtornos do desenvolvimento, como o autismo. Todo transtorno do desenvolvimento é um transtorno do desenvolvimento do cérebro. Portanto, tudo aquilo que o cérebro regula vai ser afetado. No caso das nossas crianças, o padrão de alternar sono e vigília, estar acordado, está alterado. Também por convulsões, por pesadelos muito vivos que muitas crianças no espectro do autismo têm. Elas são mais sensíveis e percebem desconfortos sensoriais no decorrer da noite, um calor, um lençol suado, um vento, um barulho, a posição desconfortável. Isso tudo é difícil para elas e elas têm dificuldade de aprender a voltar ao estado de bem-estar sozinhas. Elas acabam precisando mais da gente. Uma outra coisa que elas sofrem bastante são os refluxos, as dificuldades respiratórias e também as questões intestinais, como gases e dor, né? Quando a gente é neurotípico, que a gente não tem um transtorno do desenvolvimento, a gente consegue olhar que a outra pessoa está bocejando, com sono, a gente vai ficando meio que com sono também. As crianças no espectro do autismo são muito mais concentradas na sua própria experiência. Então, elas não ficam com sono quando a gente fala que está com sono. Então, é mais difícil para elas regularem os seus padrões de sono e vigília. Para uma boa noite de sono, nós queremos que a nossa criança vá para a cama no horário adequado, durma a noite toda, no seu quartinho, na sua caminha e acorde bem descansada e de bom humor. A gente sabe o quão difícil isso é para algumas das nossas crianças. Elas têm vários tipos de desafio. Desafios físicos, que são os primeiros que a gente tem que prestar atenção. Minha criança está tendo convulsão noturna, dores de cabeça, refluxo, gases, às vezes sente fome no decorrer da noite por conta de alterações na glicose. Você dá um alimento com muito açúcar, açúcar refinado para a criança, ele dá um pico de glicose e depois no meio da noite aquilo desaparece e a criança acorda. E também dificuldades respiratórias. Então, é preciso cuidar dos problemas físicos. Nós também já falamos dos problemas nos desajustes sensoriais. Dificuldades com luz, movimento, cheiro, barulho, tudo isso que possa incomodar a nossa criança. Além disso, as causas mais comuns, na verdade, são comportamentais. A criança ficou o dia inteiro na telinha, a criança não teve uma rotina bem rígida de ir para a cama, consequências de expectativas e de recompensas. A criança é excessivamente dependente do adulto, do corpo do adulto, não sabe se acalmar à noite. Tudo isso são dificuldades comportamentais que dá para consertar, que dá para ajustar, tá bom? Outro problema que a gente tem, que é muito comum no Brasil,
é a gente se queixar para o médico de que a criança não dorme e são prescritas medicações com efeitos colaterais seríssimos, por exemplo, a risperidona, né? A única exceção aqui é a melatonina, que é uma substância natural com bom efeito e que você pode conversar com seu médico. Em geral, a gente tem uma tendência maior no Brasil de prescrever remédios que têm efeitos terríveis a longo prazo. Então, não vale a pena medicar sem primeiro fazer os ajustes comportamentais e sensoriais, que estão aqui nesse protocolo. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é observar bem a nossa criança. Que horas acorda, que hora dorme, que hora começou a ficar sonolenta, irritada e agitada. Quantas vezes acordou de noite, se fez xixi, se fez cocô, coloca despertador para você, vai lá no meio da noite, checa se a fraldinha está seca. Quanto mais você conhecer a sua criança, você vai se tornar um especialista. E aí você vai ser um detetive dos problemas, cada vez melhor. Observe também os horários de alimentação e o que a criança comeu. Anota tudo, porque você tem um caderno de informações, isso vai te ajudar a identificar o que fazer. Anote também o tempo que a sua criança está passando em frente a uma telinha, quanto tempo ela fez exercício físico e comece a observar os brinquedos que fazem ela ficar mais calma, porque esses são os brinquedos que vão ficar no quarto com ela na hora de dormir. O protocolo do sono é um conjunto de recomendações científicas gratuitas que você pode ou deve utilizar na sua casa para mudar as rotinas da sua criança. Ele envolve a observação, você estabelecer uma sequência de atividades todos os dias na hora de dormir e também na hora de acordar, você aumentar a atividade física da sua criança, reduzir os estímulos que a deixam agitada na hora de dormir, calibrar a alimentação e modificar o ambiente em que ela dorme. Fazendo tudo isso, grande parte dos seus problemas com o sono vão desaparecer. Alimentação natural. O objetivo disso é diminuir o desconforto intestinal e manter o nível de glicose regular durante a noite. Essa é a meta, porque assim o cérebro dorme melhor. Ele está hidratado e ele está bem alimentado a noite toda. Exercícios físicos, de 40 a 90 minutos. Então, 40 minutos para a criança pequenininha, assim que já está saindo do berço, né? 1 aninho de idade. 2 blocos de 20 minutos de atividade por dia. A 90 minutos, 2 blocos de 45 minutos por dia para crianças da faixa de 3 até o resto da vida. Reduzir eletrônicos, reduzir todos os estímulos físicos, como barulho, desconforto, de temperatura, luz, é muito importante. Ter rotinas para a hora de dormir e ajeitar o quarto para que ele seja muito confortável e dê a estimulação ótima para a criança, nem muito nem pouco, de tudo que ela precisa. Vamos de um em um agora. Alimentação. Muitas pesquisas apontam que o desconforto intestinal diminui quando a criança não toma leite e derivados, quando ela não come excesso de açúcar, açúcar industrializado, produtos industrializados, biscoito, bolacha, tudo aquilo que você compra com alto teor de açúcar. Isso aumenta o desconforto intestinal e, para algumas crianças, o glúten, que são os derivados, o trigo e seus derivados. Então, com uma dieta que reduz a inflamação e o desconforto intestinal, você já está ajudando a sua criança. Utilizando aveia, a quinoa e outros grãos e alimentos, você pode oferecer um lanchinho com carboidrato, que é um açúcar, né? Um açúcar não refinado, que vai manter essa criança alimentada um pouquinho antes de dormir. 1 hora antes de dormir, você pode dar um mingauzinho de aveia, uma bolachinha de aveia, com um chazinho, sem cafeína, gente, nada de cafeína para a sua criança. E sempre hidratar bastante a sua criança. Então, o primeiro ponto aí, além da observação, é a alimentação balanceada. Segundo ponto, super importante, 3 horas de atividades ao ar livre
todos os dias. E além dessas atividades não estruturadas, nós vamos oferecer de 40 a 90 minutos de caminhada todos os dias. Veja bem, caminhada não precisa ser tudo de uma vez, você vai dividir em 2 ou 3 blocos, mas é preciso caminhar. Um dia eu faço um post só sobre os benefícios da caminhada, para o equilíbrio, para a formação, fortalecimento da musculatura do tronco, para o desenvolvimento da percepção visual da criança, para ela aprender mais sobre o vocabulário, para ela olhar as coisas que estão no mundo e também para que ela tenha toda a atividade física que vai cansar e deixá-la com vontade de dormir à noite. A natação e as brincadeiras com água também são extremamente recomendadas. Além disso, durante o dia você deve ter horários com atividades para estimular todo o desenvolvimento sensorial, cognitivo da sua criança. Essa é um outro post que você pode assistir para você organizar o seu dia com brincadeiras e atividades que vão deixar o cérebro da sua criança pleno de novidades e com vontade de dormir à noite. Física. Gente, eletrônico, até 2 meses, de preferência nada, ou você pode ouvir uma musiquinha ou 2 com a sua criança por dia. Antes de 2 anos, os efeitos a longo prazo da dependência de celular e de telinha são tão severos que não vale nem a pena a gente arriscar. Dos 2 aos 5 anos, divida em 2 blocos de 20 minutos a meia hora, um deles você está junto, o outro você pode deixar a criança descansando. De 6 a 12 anos, 2 horas, introduzindo aí atividades educativas. E a partir dos 11, 12 anos, 3 horas por dia, também com intervalos, sem reduzir a atividade física. Mude a configuração dos seus eletrônicos para reduzir a luz azul. Por que é importante reduzir a luz azul? A luz azul, que é de fundo dos nossos eletrônicos, diminui a produção de substâncias extremamente importantes para que o cérebro relaxe e consiga dormir bem. Então, reduza os eletrônicos e substitua por atividades físicas, de preferência ao ar livre. Então, observar, alimentar, limitar eletrônicos e dar muito. 2 horas antes de dormir, o protocolo recomenda: reduza a estimulação. A luz fria costuma estimular, a luz de neon costuma estimular muito os olhos da criança. Prefira lâmpadas do tipo antigo, que reproduzem o espectro de luz solar. Coloque lampadinha de 15 velas em alguns abajures pela casa. 2 horas antes de dormir, desligue as luzes da sua casa. Desligue todos os eletrônicos. Se tem alguém fazendo alguma coisa com eletrônico, trabalhando ou estudando, coloque no quarto. Se necessário, coloque a sua televisão familiar num dos quartos. Isole atividades barulhentas. Coloque apenas música suave. A partir de 2 horas antes de dormir, todo mundo na casa deve falar com uma voz em tom mais baixo e com mais tranquilidade. As atividades de brincadeiras devem ser calmas e relaxantes. Introduza aromas relaxantes, diminua inclusive a luz do banheiro, para que toda a casa já esteja conduzindo essa criança para o sono. Desligue o seu celular atendendo apenas emergências. Reduza a estimulação. Antes de dormir, você tem uma rotina de higiene. Escovar os dentes, às vezes a criança vai tomar o seu banho, vai colocar o pijama, vai pegar os brinquedos. Tenha essa sequência bem clara. Use visuais, frases cantadas ou gestos. Cada criança é de um jeito. Dependendo do nível intelectual da sua criança, ela não vai entender aqueles desenhinhos do sistema PEX. Use foto, use o que você imaginar para criar esta sequência. Você pode pegar uma música bem simples e bem calma e utilizar aquela primeira sequência musical para fazer a sua frase cantada, que ajuda muito a organizar a criança. Por exemplo, tá na hora de escovar os dentes, tá na hora de escovar os dentes.
A Luísa vai escovar os dentes. A Luísa vai escovar os dentes. É isso. É bem simplesinha, pode ser mais simples ainda, só com uma sentença, e crie esta rotina. Cada passo, começando sempre pelo mais difícil, introduz um incentivo. Toque aqui, ou já vai oferecendo para a criança aquilo que ela gosta. Por exemplo, se ela não gosta de escovar o dente, escove os dentes inicialmente bem rápido, cantando a musiquinha, e logo em seguida, ali do lado, já vai estar a boneca favorita ou o coelhinho favorito, e que também vai estar escovando o seu dente. Com esta sequência, você vai fazer as suas rotinas de higiene todos os dias. Na hora de dormir, quando a criança já vai para o quarto, é importante ter também uma rotina. Crianças no espectro do autismo preferem e se organizam melhor quando tudo é feito do mesmo jeito todos os dias. E até para as novidades a gente tem um jeito de introduzir, que é sempre o mesmo. Começamos com uma massagem, uma rotina sensorial. Pode ser a massagem, a yoga, uma espreguiçada. Dá boa noite para os bichinhos. Você é que vai criar. Nesse caso, a criança ainda está engajada, ela ainda está ativa dentro do seu quarto. Checamos tudo que tem para ela, que olha a lampadinha, tá aqui a luzinha, tá aqui o seu brinquedo, tá aqui o seu copo de água, se você ficar com sede. E depois ela deita. Quando ela se deita, nós acomodamos, colocamos a coberta ou um lençolzinho leve, aquilo que ela achar interessante, e vamos fazer as atividades relaxantes que ela não precisa estar fazendo nada. Luzinha bem baixinha, podemos fazer uma oração, podemos ler algo ou cantar uma música. A criança então está passiva, nós é que estamos fazendo alguma coisa. E podemos ficar ali por perto, mas nunca deitados na mesma cama que a criança. Você pode colocar um colchonete no corredor, uma cadeira de balanço no quarto, mas evite deitar com a sua criança, porque aí você não está ajudando que ela se regule sozinha. A cama, o lugar de dormir, precisa ser modificado porque o corpo de cada criança precisa de tipos diferentes de estimulação. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Tem criança que dorme melhor por causa da dificuldade de percepção do corpo, onde está o corpo dela no escuro, elas dormem melhor com pijama bem apertadinho, aqueles pijaminhas de malha. Ou usando lençol envelope, é um lençol que abraça a criança, ou os cobertores pesados, ou dormir dentro de uma caixa de papelão bem ventilada, ou na rede de dormir. Dormir acompanhada de muitas almofadas, objetos que acalmam, ter uma lâmpadazinha que oferece alguma estimulação, projeta uma sombra de um bichinho na parede, alguma coisa assim. Ou você pode colocar um aroma, um ventilador, um aquecedor ou até uma maquininha de barulho neutro. Por que a maquininha de barulho neutro? Porque ela previne que a criança ouça os outros barulhos da casa. Você pode adquirir essas máquinas de barulho neutro na internet. Que são exemplos de ajuste sensorial, gente. A cortina blackout, que tira toda a luz, a colcha feita pela mamãe aí, com muitos objetos e estimulação que a criança pode acordar e ficar ali brincando. A caixa de papelão transformada em caminha, que dá, ou uma tenda, se você tiver dinheiro, compre uma tenda, uma cabana. O lençol pesado e aí o lençol elástico que você mesma faz em casa comprando um tecido de malha. É claro que com tudo isso ainda pode acontecer que a sua criança acorde à noite. Tente investigar, sendo uma detetive. O que será que é? Pesadelo? Teve uma convulsão? Tá com dor de barriga? Tá com sede? Quanto mais detetive você for, menos crises a criança vai ter. Reporte tudo que for medicamente importante para o seu pediatra. Quando interagir com a criança, utilize uma voz neutra com frases curtas. Aqui há água. Olha o coelhinho, o travesseiro. Boa noite.
Use um tom de voz neutro. Observe que a sua criança prefere ouvir a voz da televisão ou do celular. Por quê? Porque é o que a gente chama de voz entoada, tá? Muitas crianças no espectro do autismo têm dificuldades de processamento de linguagem. Então, nós podemos usar uma voz um pouco mais entoada. Elas entendem melhor. Nós também não vamos agitar para brincar e nem ficar brava. A voz é neutra. Redirecionamos a criança antes que ela comece a chorar. Se necessário, fique ali por perto, mas não converse. Limite a criança, não permita que a criança saia do quarto, só para ir para o banheiro. E, se necessário, converse com o médico e veja se a criança não precisa compensar por uma deficiência e vai tomar melatonina para estar dormindo a noite toda. Pode ser que a sua criança hoje em dia esteja dormindo muito tarde. Então você começa o protocolo mais tarde e a cada dia você vai subindo 5 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo, até chegar no horário conveniente para a sua família. É muito bom também tirar fotos ou filmar momentos de sucesso. A criança deitada na cama, a criança dormindo, a criança escovando o dente. Organize tudo isso no YouTube privado, que ninguém mais precisa assistir, e assista com a criança, fazendo comentários e elogiando. Pode utilizar também as figurinhas PECs, nós temos para oferecer, se você quiser pode escrever para a gente, ou fotos da própria criança, ou frases cantadas. Dependendo do nível intelectual da criança, ela vai preferir uma coisa ou a outra. Também devemos ensinar a criança como ela se acalma sozinha. Pega um bichinho que toca uma musiquinha, ou você pega uma lanterninha, ensine a sua criança a se acalmar. Muito no Brasil, muitas vezes a criança acorda quando tem temporal. Ajude a sua criança, tem vídeos na internet com sons e fotos de trovões. Ajude a criança a saber o que fazer. Colocar o bloqueador de ruído no ouvido, chamar a mamãe. Então, ela vai aprender o que fazer quando ela ouvir os barulhos de um temporal. Muitas crianças no espectro do autismo também têm dificuldade de mudar do acordado, do dormindo para o acordado e acordam de mau humor. Prefira observar que horas ela começa a se mexer, acorde um pouquinho mais cedo do que ela, para observar, e naquele horário em que ela não está acordada ainda, você já introduz um despertador sensorial. Pode ser, existem esses despertadores online, tá? Eles vibram na cama, ou igual aquelas bolachas que a gente pega no restaurante para saber que hora que vai ser servido, tem aquilo próprio para a criança, para ela acordar com aquele brinquedinho, brr, brr, já dando bom dia para ela. Ou despertadores que vão fazer um arco-íris. Utilize formas, sempre a mesma, de fazer essa transição do dormir para o acordar, tá? Anote os horários para que você possa compartilhar com seu time de apoio. Procure na sua cidade especialistas, especialmente aqueles que falam inglês, que estão atualizados nas áreas de nutrição, fonoaudiologia, para ver se tem alguma dificuldade respiratória, psicologia comportamental, para ensinar você como fazer as rotinas e os incentivos, e a terapeuta ocupacional, para ajudar você a calibrar a estimulação para sua criança. Se você não tiver recurso financeiro, escreva para as universidades próximas da sua cidade e quem sabe você consegue uma consultoria sem custos. Procure sites de divulgação científica, não se deixe enganar por pessoas que estão querendo te vender coisa cara que não precisa e procure se organizar e contactar pais que já superaram esse problema utilizando o procedimento científico. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para te ajudar. Eu sou a Luciana Castrilon e a minha página no Facebook é a Bem Crescer. Espero que essa apresentação tenha sido proveitosa para você. Uma boa noite de sono para você e para as pessoas da sua família. Aqui está o meu e-mail, aqui está o meu WhatsApp. Eu espero que você possa melhorar as rotinas na sua casa e disseminar esse conhecimento com outras pessoas que possam precisar. Tudo de bom para você e para as crianças que o seu amor conquistar. Um abraço.